Às vezes, Deus só quer que você seja íntegro. Íntegro consigo, com o ambiente, com a pessoa, com a sua família, ou até com você. Deus só quer que você expresse, não aquele que você finge ser quando você cria um personagem para as pessoas, não aquele que você coloca uma máscara e se finge de confiante ou se finge ser uma pessoa que você não é. Deus quer a sua integridade, porque quanto mais você forçar, menos vai fluir. E quanto menos você fluir, menos você vai adquirir frutos. Frutos tanto do seu trabalho, quanto frutos que vêm 100% do Espírito Santo, de um milagre e tudo mais. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente se prepara e faz o certo, mas tem hora que a gente simplesmente tenta forçar uma parte do nosso ser que não é nossa propriamente, mas sim uma construção que a gente teve sobre o que as pessoas queriam ou o que a gente achou que as pessoas queriam. Quando no nosso propósito, Deus nos dá o que é necessário. Ele nos dará uma comunicação boa, não são. Se ele te fala para pegar nesse momento, é porque nesse momento você já tem a capacidade necessária. Você não precisa forçar nada, porque conforme o seu propósito vai evoluindo, mais você vai estar preparado e melhor e mais fluido vai estar a sua comunicação. E o tema desse vídeo não é pregação principalmente, mas acaba entrando sim porque a gente pensa que por não saber falar ou não saber o que falar, o Espírito Santo não vai falar com a gente, nem vai falar através de nós. E Jesus, lá em Mateus, se eu não me engano, 11, 20, 10, 19 a 20, ele diz assim: Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado com como ou o que haveis de falar, porque, naquela mesma hora, vos será ministrado o que haveis de falar. Então, isso já retrata uma integridade que a gente deve ter. Uma integridade que não surge de uma falsa imagem, mas de quem a gente é. E quem teme a sua própria imagem é porque não se dedicou na construção dela. E se dedicar na construção dela, eu digo através de jejum, ou não necessariamente de jejum, mas de oração e da palavra, pelo menos. E se dedicou mais aos prazeres momentâneos, aos pecados e não à santificação. E aí, claro, Jesus nem vai pedir para você pregar se você estiver nessa situação, numa situação em que você não se arrepende, não se purifica. Esse vídeo é para quem realmente busca Deus, ou pelo menos tem um interesse de buscá-lo. Seja íntegro. Deus não te chamou para ser aquilo que você não é. Ele te chamou para ser o que Ele está te dando agora e colocando no seu caráter, na sua personalidade, no seu ser. Seja atento a isso. Às vezes, forçando alguma coisa, a gente não transmite nada. Às vezes, forçando alguma coisa, é a nossa carne que transmite, e não o Espírito Santo. Porque a nossa carne transmite pela força para ter um mérito. Olha, eu me comuniquei bem, porque eu me esforcei a isso. Olha, eu fiz assim e deu esse resultado. A sua carne opera nesse sistema. Por isso que você deve confiar em Deus. Se prepara no secreto, sim, sem dúvidas. Quanto mais você se prepara, mais você multiplica os seus talentos, mais capacidade você tem e mais Deus confia na sua mão. Por isso que é importante melhorar a sua comunicação. Fora que Deus usa com excelência se você estiver se preparando para ter a excelência. Deus vai afetar a vida de muitas pessoas positivamente através da sua palavra, se você se prepara para afetar positivamente a vida das pessoas através de uma comunicação melhor, através de uma integridade que surge da sua essência e não de quem você quer se tornar. Então não tema perder o controle, não tema estar sendo estranho aos olhos das pessoas, estar falando ou se posturando, se posicionando como um estranho aos olhos das pessoas, se você está glorificando
a Deus, agradando ao Criador, porque você não precisa ter controle de todas as situações e nem precisa de uma comunicação impecável, não precisa de uma forçação de barra absurda e nem de se comportar como você não deveria. Apenas confia e compartilhe as suas virtudes do seu jeito, com a sua essência. E muito obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo, por estar ouvindo a palavra de Deus, e até mais.